Hoje no Ônibus TV, uma pesquisa da Anfávia mostra dados da produção de ônibus no Brasil, que teve queda de 24,3% no acumulado do ano. Em Cianorte, no Paraná, a prefeitura proíbe o uso do transporte coletivo por idosos acima de 60 anos. E ainda, o Rio Ônibus diz que intervenção pode melhorar BRT, mas linhas comuns preocupam. Devido ao crescimento dos casos de coronavírus, aqui no Paraná, a Prefeitura de Cianorte determinou nesta semana a proibição do uso dos ônibus urbanos por idosos. Segundo o decreto número 42, pessoas com idade acima de 60 anos ficam impedidas de viajar em veículos do transporte coletivo. Assim, a Viação Cianorte está autorizada a não permitir o embarque. A ação, que não tem tempo estipulado, está em vigor desde terça, dia 2. Segundo a Prefeitura, trata-se de uma medida para combater o avanço do vírus na cidade. Um dia após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciar que vai tirar a concessão do sistema de BRT das atuais operadoras com a prefeitura, assumindo as linhas até nova licitação, o Rio Ônibus, que reuniu os empresários de ônibus da cidade, disse em nota ontem que acredita que a injeção dos recursos públicos deve melhorar o desempenho dos corredores. Entretanto, segundo as companhias, a preocupação ainda é com as linhas comuns, muitas das quais alimentam o BRT. Na nota, o Rio Ônibus diz que estas operações necessitam de subsídios, o que não tem ocorrido. Segundo as empresas de ônibus, os complementos tarifários são urgentes para manter a operação. Embora enfrente queda de 50% no volume de passageiros, desde o início da pandemia, o Sistema Carioca de Transportes por Ônibus carrega diariamente 1,8 milhão de pessoas, das quais 180 mil se deslocam por BRT. Com possível injeção de investimentos, a partir do início das operações do sistema pela Prefeitura, o transporte por BRT poderá ter melhor performance, porém, o Rio Ônibus reafirma sua preocupação com o restante das linhas circulares, que assim como o BRT, sinalizam urgente necessidade de subsídios para se manter em operação. Como mostrou o Diário do Transporte, o prefeito anunciou na quarta uma intervenção no sistema. Também será alvo da intervenção a bilhetagem eletrônica dos ônibus. Até a conclusão da licitação, será utilizado o Rio Card, mas com maior acompanhamento de perto por parte da Prefeitura. Assim, a gestão e operação dos serviços serão de responsabilidade da Prefeitura. Desde que foi eleito, Paes tem feito várias ações no BRT e no transporte da cidade. Primeiro foi a notícia de que da frota total do serviço, apenas metade estava circulando. Depois, Paes chamou o BRT de porcaria, porém não sei se ele esqueceu que foi ele quem criou essa porcaria, como ele chama. No começo agora de março, ele ainda fez o corte das inserções tributárias para as empresas, e aí, chegamos no ponto atual da história, com a intervenção do prefeito no sistema de transporte. A produção de ônibus no Brasil teve uma queda de 24,3% no acumulado do ano. O levantamento foi divulgado pela Anfávia. Nos 2 primeiros meses deste ano, foram produzidos 3.015 chassis, comparados a 3.982 no mesmo período de 2020. Comparando os meses de fevereiro, a queda foi de 37,8%, passando de 2.556 para 1.589 unidades. Por sua vez, de janeiro para fevereiro de 2021, houve um aumento de 11,4% no número de chassis fabricados. No primeiro mês do ano, foram 1.426 unidades, enquanto no segundo, foram 1.589. O número de ônibus licenciados nos 2 primeiros meses de 2021 também caiu. A redução foi de 22,6%, passando de 2.778 para 2.151 veículos emplacados.
Na comparação de fevereiro com o mesmo mês de 2020, a queda é de 12,8%, de 1.286 para 1.122 ônibus licenciados, também segundo a Anfávia. O único resultado positivo é na comparação de janeiro com fevereiro, com um aumento de 9%, passando de 1.029 para 1.122 licenciamentos de um mês para o outro. Em entrevista coletiva, o vice-presidente da Anfávia, Marcos Altini, ressaltou que os números são menores, então os percentuais podem parecer mais significativos. Se a gente comparar com fevereiro de 2020, há uma queda de 12,8%, o que mostra novamente que o segmento de ônibus é o mais afetado pela pandemia, ainda com uma dificuldade de recuperação, avaliou. No ranking das marcas, a Volkswagen Caminhões e Ônibus passou a Mercedes-Benz, no ranking de marcas divulgado pela Anfávia, e agora é líder de mercado. O levantamento considera a quantidade de ônibus emplacados no acumulado do ano. No período, foram licenciados 671 ônibus da Mercedes-Benz, o que representa uma queda de 58%. Enquanto isso, a Volks teve uma alta de 42,2% no número de emplacamentos, com 795 unidades. Confira aqui o ranking. Em primeiro, a Mercedes, com 671 unidades, e queda de 58%. Em segundo, a Volks, com 795 unidades, alta de 42,2%. Em terceiro, vem a Gralet, que inclui os micro-ônibus Volare, e teve 360 unidades, alta de 13,9%. Em quarto, temos a Iveco, que vem incluso com os micro-ônibus City Class, e teve 230 unidades, alta de 461%. Em quinto, vem a Volvo, com 84 unidades, e queda de 11,6%. Em sexto, vem a Scania, com 9 unidades, e queda de 92,8%. Na exportação, o número de ônibus exportados no acumulado do ano apresentou uma queda de 32,6%. A redução mais expressiva foi em rodoviários, onde as exportações caíram 60%. Em urbanos, o número de chassis exportados caiu 2,7%. De acordo com o levantamento mensal da Anfávia, fevereiro teve 197 mil autoveículos produzidos no Brasil, 3,5% a menos do que no mesmo mês do ano passado, e 1,3% abaixo de janeiro. Segundo a associação, desde a crise de 2016, não havia um número tão baixo para o mês. O acumulado de 396,7 mil do bimestre é 0,2% maior que o de 2020, mas isso se deve à suspensão das férias coletivas em janeiro deste ano, por parte de várias empresas. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, afirmou que desde agosto de 2020, há uma neblina, que ainda não permite clareza no horizonte. Portanto, não é possível prever quando haverá uma recuperação dos setores de produção de veículos no Brasil. Moraes citou como causas para a situação a segunda onda da pandemia, além de questões logísticas e de oferta de insumos, o aumento da carga tributária, a fragilidade do mercado de trabalho e o desafio fiscal. Infelizmente estamos observando a pandemia, incerteza sobre a questão do ajuste fiscal, atividade econômica indicando que poderemos ter um primeiro semestre mais difícil. Já se fala até de crescimento próximo a zero ou recessão no primeiro trimestre. A inflação, que muitos indicavam que era pontual e ia voltar ao normal, hoje vemos que não é bem assim, listou o presidente da associação. O Ônibus TV fica por aqui. Se cuidem e usem máscaras, porque a situação da pandemia tá feia de novo. Boa noite para vocês.